Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a fazer um tapete de crochê. Esse tapete eu utilizei 3 cores, lembra muito sorvete napolitano, mas na nossa amostra vamos fazer de uma cor única, tá bom? Isso aqui é só uma brincadeira de cores, porque depois que a gente aprende a técnica, a gente pode intercalar as cores, fazer de 2 cores, 3, ou mesmo de uma cor, ele já fica um tapete muito bacana. Só que não é um tapete de crochê qualquer. Olha aqui, ele é feito em cima do emborrachado. Sabe aquelas passadeiras que a gente utiliza na frente da pia ou em um local que a gente não quer escorregar? Então, essa técnica é feito o crochê na passadeira de crochê. Quanto eu gastei nessa passadeira que tem 65 centímetros por 40? Eu gastei de barbante 506 gramas, isso no fio 8, tá? Vamos ver o que a gente vai precisar de material então. Vamos precisar então do tapete emborrachado. Aqui eu vou fazer uma pequena amostra, ele é retangular, tá? É igual o nosso tapete, né? Que vai ser retangular. Notem que ele tem a quantidade par, tem que ser a quantidade par de cada fileirinha para dar certo o que vamos fazer, porque a gente vai fazer um caseado no começo e um caseado no final. Vamos pular a cada carreira nossa, nós vamos fazer 2 aqui, uma fileira de 2. Daí o nosso trabalho rende, ele também não fica tão miudinho, ele fica um tamanho bonito que a gente usa o ponto alto aqui, tá? Então é o emborrachado, é a agulha de 3 milímetros e o barbante, que no caso eu estou usando o fio 8, mas pode ser o fio 6 ou o fio 4. Para darmos início, nós vamos então virar o nosso tapete assim que ele fique de pé. E por onde eu começo? Do lado esquerdo ou do lado direito? Como eu escrevo com a mão direita, eu sou destra, eu vou começar desse lado aqui, sendo que o tapete fique a quantidade maior para o meu lado direito. Se eu sou canhota, escrevo com a mão esquerda, eu vou começar desse lado de cá, olha, nesses furinhos aqui, sendo que a quantidade maior do tapete fique para o lado esquerdo, tá bom? Então, como eu sou destra, vou começar aqui. Eu pulo o primeiro furinho, introduzo a agulha no segundo furinho e puxo o meu fio e vou dar 2 nozinhos para começar a trabalhar. Mas, Celene, por que você pulou o primeiro furinho? Vocês podem me perguntar. Eu pulei o primeiro furinho porque com o uso, essa borrachinha aqui que faz a divisão, né, formando os buraquinhos, ela pode se romper porque está na extremidade, na lateral. Então, se eu usar o segundo furinho, não vou correr esse risco, tá? Eu já dei um nozinho, eu vou dar outro nozinho e o excesso da linha aqui a gente corta daqui a pouco, depois. Bom, feito isso então, eu coloco a agulha no mesmo furo que eu puxei o fio e vou puxar o fio que tá lá atrás para que ele suba. Então, eu pego o fio na agulha, fiz ele subir. Vou pular um buraquinho, vou introduzir a agulha no próximo buraco, puxo a linha e faço passar no meio do meu barbante, formando então uma correntinha. Pulo um buraquinho, vou no próximo buraquinho, pego o fio e passo no meio. E assim eu vou fazer, pulando um buraquinho, colocando no próximo e trazendo para cima, passando no meio, até o final da carreira lá. Puxando a linha para cima, lembrem de não fazer muito apertado, deixa ele bem soltinho, porque nós vamos usar essa correntinha, tanto a alça de cima como a alça de baixo, ela vai servir de suporte para a carreira de baixo. Então, pulo um buraco e puxo a linha, pulo um buraco e fio no próximo, puxo a linha, pulo um buraquinho, vou no próximo, puxo a linha. Ó, esse vai ficar apertadinho, então eu dou uma esticadinha no fio para não sofrer depois, né?
e puxo. Tô no último buraquinho aqui, coloquei, lembrando que eu tenho que parar no penúltimo aqui, né? Não no último, como eu já expliquei. Faço então 3 correntes, uma na lateral, ó, 2. Isso é para dar altura para nós começarmos a trabalhar então a parte de cima, que essa parte de cima aqui, ela vai ser como aquele caseado que a gente faz no tapete, no pano de prato, né? Deu altura, a gente faz o ponto baixo, uma corrente, vou no próximo buraquinho da minha corrente aqui, olha, introduzo, puxo o fio, estico ele até dar altura ali e faço o ponto baixo. Uma corrente, deixa eu ver a melhor maneira de segurar ele aqui. Lembrando que o de vocês vai estar grande, né? Na mesa e tal, para dar suporte, mas ele pode ser feito no colo também, para quem tem facilidade de segurar na mão assim, porque ele pesa, viu, gente? Por isso que é bom deixar na mesa mesmo. Então, eu fiz uma corrente, coloco no próximo buraquinho, puxo a linha e assim eu vou fazer até chegar lá no final. Um ponto baixo, uma corrente, introduzo no próximo buraquinho da corrente aqui, puxo o fio, às vezes ele desfia, a gente começa de novo, né? Olha lá atrás para ver como que ele tá ficando, a gente vira, tudo bem? E assim a gente vai, puxando o fio, passando no buraquinho, estica ele, eu tô puxando o fio do ponto aqui, por isso que ele tá enroscando, não é para ele enroscar. Então, o crochê a gente tem mesmo que fazer um jogo de cintura com a mão, né? E daí a gente faz o ponto baixo, então a gente põe pra lá, pra cá, pra lá, pra cá e dá certo, ó. Fiz a corrente, vou no próximo, puxo o fio, estico, faço o ponto baixo, uma corrente e assim eu vou até chegar lá no final dessa carreira aqui. Cheguei aqui então no meu último ponto, né? Introduzo a agulha, puxo o fio, estico, faço então o ponto baixo. Vejo se eu peguei todos os fios, né? Porque ele é torcido e às vezes desfia. Fiz uma corrente, vou fazer 3. 2, 3. Viro aqui. Na próxima carreira, eu faço um ponto baixo aqui na lateral, estico. Deixa eu deixar aquele rapicho lá atrás, né? Quando a gente começou, daquele fio. E puxo aqui fazendo ponto baixo. Desfiou, a gente começa de novo, faço 2 correntes e vou começar a próxima carreira. Posiciono o meu tapete, então, aqui na lateral, assim, pra gente caminhar, né? Olha, então eu não vou trabalhar essa carreira, eu vou na próxima carreira, no segundo furinho, introduzo a agulha e puxo o fio que tá aqui atrás, olha, eu laço ele, puxo ele, fazendo ele passar no meio da argolinha. Então, pulo um furo, vou no próximo furo, igual a outra carreira, e puxo ele para cima. Estico para que ele fique não tão apertado, né? Ele fique largo, mais largo para trabalharmos melhor. Estico, olha, pulo um buraquinho, vou no próximo buraquinho e faço de novo aqueles pontos correntes até o final da carreira. Fiz aqui então o meu último ponto, vou subir 2 correntes, mais uma, 3 correntes para dar altura, para alcançarmos aqui a nossa primeira carreira já executada e coloco neste ponto fazendo um ponto baixo, olha, emendei já um no outro aqui. Feito isso, eu vou laçar o meu fio e venho nesse pontinho aqui, ó, nessa correntinha aqui primeira. E vou pegar, então, o fio puxando, dou uma esticadinha nele aqui, olha, para ele ficar na altura, né?
lacei, tirei 2 alças, lacei, tirei mais 2 alças. Venho no primeiro ponto aqui também, olha, na alcinha da parte de cima e faço um ponto baixo. Peguei a linha, dei uma esticadinha, lacei de novo e fiz o meu ponto baixo. Perceba que eu acabei desfiando o barbante. Eu volto, não tem problema, o importante é pegar todos os fios torcidos do barbante. Às vezes a gente não tem sorte com o barbante que está usando, ele desfia um pouco, ele é mal torcido, mas a gente pega o jeito com o material que estamos usando. Então, laço para começar o próximo ponto. Olha, eu pego a alcinha da corrente de baixo, mas a alcinha de cima da corrente de baixo. Puxo o fio. Ficou 3 na agulha, né, que é o ponto alto. Lacei, tirei 2 alças, lacei, tirei mais 2 alças. Vou na parte de cima, no lado correspondente, peguei a alcinha e fiz um ponto baixo, olha. E assim eu vou fazendo até chegar lá no outro canto, olha. Peguei essa alça e vou fazer o ponto alto. Venho na alça correspondente na parte de cima, na mesma direção. Lacei, puxo o fio para passar aqui por baixo, né, dessa alça e faço o ponto baixo. Lacei, vou no próximo ponto aqui. Introduzo a agulha nessa alça, puxo o fio. Dou uma esticadinha. Lacei, tirei 2 alças. Lacei, tirei mais 2 alças, que o ponto alto é feito assim. Vou na alça correspondente a ele aqui em cima, aqui, olha. Esse que tá vazio aqui. Passo nessa alça aqui a agulha, pego o fio, peguei o fio, lacei, tirei tudo as 2 alças, que é o ponto baixo. Então, em cima eu faço ponto baixo e na parte de baixo eu faço ponto alto. O ponto alto leva a laçada, né? Fui lá, puxei o fio, ficou 3 alças na agulha, lacei, tirei 2 alças, lacei, tirei mais 2 alças. Dou sempre uma esticadinha, né, no fio, eu tô fazendo devagar, que é para todo mundo conseguir acompanhar, tá, gente? Então, eu vou na alça correspondente lá em cima, na direção dele, puxei o fio, lacei e tirei tudo aqui, as 2 alças, que é o ponto baixo. Lacei, vou no próximo e puxei o fio. Aí eu faço o ponto alto. No de cima, correspondente a ele, na mesma direção, eu pego a alça da corrente que fica na parte de baixo aqui e puxo o fio fazendo o ponto baixo. Então, vim fazendo aqui e estou no último ponto aqui. Então, eu laço, introduzo aqui, puxei o fio e vou laçar, tira 2, laçar, tira 2 alças. Vou no de cima aqui, no meu último pontinho também. Se ele tiver meio difícil aqui, vocês tenham paciência. Lembre que da próxima vez faz o ponto um pouquinho solto para facilitar e não sofrer, tá bom? Olha, lacei e daí tirei tudo aqui, fazendo o meu último ponto. Se vocês notarem que vai aparecer a borracha aqui, vocês podem fazer mais um ponto, mas não há necessidade, tá? Aí introduz na correntinha para fazer o ponto baixíssimo, faz de novo outro ponto baixíssimo e eu já posso começar a fazer as correntes para dar início à próxima carreira. Então, 2 correntes, ó, 1, 2. Venho aqui na próxima carreira, pulo um buraquinho, vou no segundo e faço um ponto baixo, 2 correntes. E vou começar de novo a fazer a preparação para trabalhar aquela carreira, né, de correntinhas. Então, eu pulo o primeiro buraco, eu vou no segundo buraco, puxo o meu fio para cima, deixa eu me ajeitar aqui com os fios.
puxo ele para cima para poder trabalhar. Vamos lá, vem aqui, fio, passou no meio da corrente, pulo um buraquinho, vou no próximo e peguei o fio, passei no meio da corrente, dou uma esticadinha, pulo um buraquinho, vou no próximo e é a mesma coisa, mesmo trabalho que a gente fez aqui em cima nas correntes, tá? Nessa carreira de corrente aqui. Pulando um buraco, introduzindo a agulha no próximo buraco, pegando o fio e passando no meio, eu vou até o final aqui. Pessoal, eu fiz de propósito, eu pulei um ponto a mais para que possa explicar para vocês. Se sobrarem assim, olha, eu teria que pular um ponto e colocar no próximo. Mas o próximo é aquele último furinho. Então, eu não pulo nenhum, eu só introduzo aqui no último, que para mim seria o último, que tem que ser um antes do último buraquinho, né? Tem que ser no penúltimo buraquinho. E faço, então, o meu ponto correntinha. 3 correntes para dar altura aqui e encostar aqui e fazer o ponto baixo. Olha, fiz o ponto baixo, vou laçar e começar a trabalhar a carreira aqui também. Introduzo aqui e vou buscar o meu fio para fazer o ponto alto, dou uma esticadinha para fazer a altura e o trabalho não ficar tão repuxado e laço e tiro tudo. Feito isso, eu venho na parte de cima aqui na primeira correntinha do trabalho que tá no tapete e faço o ponto baixo. E assim eu continuo fazendo. Para a carreira de baixo eu pego com o ponto alto, que é com laçada, tiro 2 alças e tiro 2 alças. E na parte de cima, para fixar em cima, a gente usa o ponto baixo, que é sem a laçada, né? Introduz, puxou o fio, ficou 2 na agulha e tiro as 2 alças. E assim eu vou fazendo até chegar lá no final. Laçando, esticando a linha e terminando aqui, ó, fazendo o ponto alto. Na parte de cima, a gente faz o ponto baixo nessa alça. E assim a gente vai tecendo todo o tapete. Tá? Vou até o final lá, gente, e já volto. Estou aqui, então, no último ponto que vou fazer junto com vocês, né? Lacei, vim aqui nessa alça e faço o ponto alto. Puxando o fio, dando uma esticadinha, tirando 2 alças, tira mais 2 alças, vou na parte de cima aqui e faço o ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu venho com ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos, né? Então, deixa eu pegar aqui, facilitar, pegar na mão aqui. Fiz esse ponto baixíssimo, venho no próximo, faço um ponto baixíssimo. Agora eu faço 3 correntes para fazer o final aqui, porque sobrou só esse último aqui que a gente faz também igual o ponto caseado, tá? Então, eu coloco no primeiro ponto aqui, na primeira correntinha no buraquinho, estico e faço o meu ponto baixo. Uma corrente, vou no próximo, coloco a agulha, puxo o fio, estico, faço o ponto baixo, uma corrente, vou no próximo, estico para dar altura, uma corrente, vou no próximo, puxo o fio, estico, ponto baixo, uma corrente, e assim eu vou fazer até o finalzinho ali. Cheguei então no meu último ponto, né? O penúltimo eu fiz o ponto caseadinho aqui, uma corrente, introduzo no último ponto, estico, faço uma corrente, 2, 3, deu altura, pode ser até mais uma, olha, para ele ficar
igual o cantinho de cá. Fiz isso, coloquei a agulha e fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente, já posso cortar a linha. Então, aqui tá uma pequena amostra. Eu espero que vocês tenham entendido esse passo a passo e façam muitos tapetes, muitos de várias cores, e gostem muito de fazer esse trabalho, que eu gostei, eu achei muito prazeroso e acredito que vocês também. Um beijo e até a próxima!